Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em primeira mão no programa Mais Saúde, olha só, é o primeiro da série Mais Saúde. É o primeiro livro, vai ter uma série e o primeiro foi justamente escolhido o tema de hipertensão arterial, pressão alta. Pressão alta. Lógico que comigo está o coautor desse livro, nós dois que escrevemos, né? E o Dr. Roque justamente elencou e elegeu, vamos dizer assim, o tema da hipertensão como o primeiro livro da série. Por quê, meu amor? Porque hipertensão arterial, pressão alta, é uma situação que tem muita gente no mundo inteiro com pressão alta. Milhões de pessoas hipertensas, né? E é uma situação de muito risco também, né? O risco da pessoa hipertensa, dela ter um AVC, um derrame, ter um infarto é grande. Então, por isso que eu achei melhor começar a série, porque a série Mais Saúde foi idealizada pensando nos temas que são abordados no programa Mais Saúde da TV e no programa Mais Saúde da rádio. Por isso que nós idealizamos fazer uma série e começamos por hipertensão. Porque, como eu disse, a hipertensão é muito comum e muito frequente e muito mal cuidada. E é a assassina silenciosa. Porque, sabe, a maioria das pessoas hipertensas, elas não têm sintomas. O primeiro sintoma da hipertensão pode ser um AVC, pode ser um infarto, pode ser a morte até. Porque como a pessoa não sente nada, ela não liga. E por que aqui no Brasil, quem mais tem AVC é o público feminino? Primeiro que a maioria, a quantidade de pessoas do feminino é maior. Segundo, que a mulher vive mais do que o homem, né? Dá uma diferença de 10 anos. Olha. E quanto mais velho, mais a possibilidade de ter um AVC. E nesse caso também, porque a mulher tem mais hipertensão, seria isso? Não, eu não digo que tenha mais hipertensão. Agora, o grande problema é que a mulher às vezes não se cuida, né? Porque a mulher às vezes se preocupa tanto com o aspecto ginecológico, esquece o outro lado, que é o lado cardiovascular. Que as mulheres morrem mais de doença cardiovascular do que de infarto, de câncer de mama, câncer de ovário. Impressionante isso e realmente tem que ser revisto. Agora, existem vários tipos de hipertensão, não é? Assim, a primeira hipertensão que ninguém sabe, porque a pessoa chega para mim e fala assim, doutor, eu vou ter que tomar remédio a vida inteira? Não vai. Por quê? Porque a gente não sabe a causa da hipertensão. Como você não sabe a causa, você controla só com remedicação. Se você parar de tomar, a pressão sobe de novo. Então, 95% das pessoas com hipertensão, a gente não sabe a causa. Chama-se hipertensão essencial, hipertensão primária. Somente 5% que a gente consegue descobrir a causa. E se a gente descobre a causa, a gente vai lá e resolve. Mas, lamentavelmente, né, a grande maioria dos hipertensos são sem causa. Pois é. E existe também situações em que a pessoa, ela não chega a ser hipertensa, mas a pressão sobe em determinadas circunstâncias. É a famosa hipertensão do jaleco branco, né? Chega no consultório, você vai medir a pressão 18/12. Aí, claro que tem técnicas também. É lógico que você não pode jamais valorizar a primeira medida. Também você não pode chegar correndo, sentar e... Você tem que ter um tempo, tem que descansar. Então, por isso que às vezes a gente deixa na sala de espera um pouquinho mais. A pessoa que já sabe que tem jaleco branco. Aí você mede a pressão, você conversa, você vai examinando, mede depois a pressão de novo, 3, 4 medidas em pé. E a pessoa vai se acalmando, então a pressão normaliza. Isso é pelo estresse? Pelo estresse, principalmente pelo estresse. Agora, as pessoas que desenvolvem hipertensão de jaleco branco, elas têm muita chance de ficar hipertensas mesmo. Olha que interessante, né? Olha, bom e saber. Tem uma outra hipertensão que é interessante, que é a hipertensão mascarada. É o contrário. Aqui. É o cara que é hipertenso em casa e chega no consultório e está normal. Em vez de ser o contrário, né? É o contrário, exato. Então você tem que detectar. Às vezes o paciente, por exemplo, eu peço para os pacientes medirem, alguns pacientes, medirem algumas vezes a pressão em casa, usando aparelhos que sejam bons. Então, às vezes a pressão está 16/10 em casa, no consultório 14/8. Claro, tem exames que você pode fazer, o mapa, tem aquele de medida de pressão arterial domiciliar. E também isso, a hipertensão mascarada, o risco de desenvolver hipertensão também é grande. Pois é. Bom,
Aqui está escrito hipertensão sistólica. O que é isso? Veja só, o coração, quando ele bomba o sangue para a aorta, que é o vaso na sequência, a hora que ele joga o sangue, a aorta é uma artéria que tem musculatura, então ela acomoda esse sangue. Então, nesse momento, desenvolve-se uma pressão dentro do sangue. Chama-se pressão sistólica, porque é na sístole, a hora que o coração contrai. Depois que contraiu, a aorta acomodou o sangue, a aorta contrai e volta o sangue, que aí é diástole, então a pressão diastólica. Hipertensão sistólica é quando a primeira medida de pressão, que você mediu a pressão, dá 14 e depois dá 8, né? 14 é a pressão sistólica, 8 é a diastólica. Então, hipertensão sistólica são pessoas que têm só a primeira pressão aumentada. Isso acontece muito nas pessoas de idade, porque como a aorta é mais endurecida, vai endurecendo com o tempo, né? Então ela não consegue acomodar o sangue, então a pressão aumenta. E o risco de... Antigamente a gente não dava muita valia, sabe? Dava muito valor pela pressão sistólica. Mas hoje a gente sabe que ela é tão importante quanto a outra. Olha só. Então, e o limite dela qual que seria? Hoje 12/8. Gente, então não tem o que 12 por 8. Ok. E na gravidez? A hipertensão da gravidez é uma complicação séria, porque pode desenvolver um quadro que até é a morte fetal, né? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia, é uma situação de emergência, que quando a pressão começa a subir um pouquinho, o obstetra já interrompe a gravidez, já faz o parto logo. Isso. Que é um risco da mãe morrer até durante o parto e tudo mais, pela hipertensão. Então, é sério, agora, é muito sério. Isso se controla? Se controla durante com a alimentação. A gestação. Por isso que tem o pré-natal, você tem que fazer o pré-natal direitinho, o médico vai orientar direitinho, não comer muito sal. Porque, olha, hipertenso que come sal, pelo amor de Deus, é a maior loucura. E não tem nada de sal meia, sabe, sal light, nada disso. A gente tem que, o máximo que tem é o sal de ervas que a gente faz, porque é um pouquinho de sal só, um pouquinho só e muitas ervas. Agora, que vão... veja bem, é importante o povo saber quanto de sal que pode comer. Por favor. Primeiro, o que é sal e o que é sódio, né? Que é cloreto de sódio. Você pode, de acordo com as regras internacionais, né, você pode comer até 5 gramas de sal, que dá 2,3 gramas de sódio. O brasileiro come quanto, doutora? Chega a 12. 12 gramas. É, um absurdo. Então você vai comer, o sal não é o sal da comida só. O sal que está dentro da comida, dentro do alimento. Tem o sal de adição, nunca coloca saleiro na mesa. Nunca. Isso aí evita realmente. Todo alimento tem sódio, qualquer um tem. Até a água tem. Exatamente. Até a água. Agora, tem uma coisa interessante que é a etnia negra, né? O que acontece? Eles são mais hipertensos? O que há? Existe toda uma relação de hormônios liberados pelo rim, que nesse tipo de etnias são mais sensíveis. Né? Então, realmente, uma grande vantagem é que você tem os medicamentos mais direcionados a isso, você pode controlar também. Gente, hipertensão também tem isso, aprendi com o Roque. Nossa, cada lugarzinho do rim tem um remédio que você dá. Então tem aquela coisa de, precisa experimentar, precisa ter paciência e precisa controlar. Por isso a relação médico-paciente tão importante. Agora, uma coisa importante, olha, a alimentação, sem dúvida alguma, muito importante. Segundo lugar, atividade física para você controlar e não deixar de tomar medicamento por conta própria. Tá? Falando em atividade física, olha que bonitinho, a nossa queridíssima Nora Calçade, ela fez toda a parte de atividade, coisa que você pode fazer em casa tranquilamente. Tá muito bonitinho esse livro, né? Com as figuras, tudo. Isso, com as figuras. Gente, esse livro ficou uma graça. Está num preço maravilhoso. Lembre, toda vez que você está comprando um produto aqui do Departamento Davi, da Canção Nova, da editora, você está ajudando essa obra maravilhosa, né, a alcançar os famosos 100%. E vai ajudar a sua família, vai se ajudar também, porque as informações que tem nesse livro são muito fáceis de entender, não é? E são de uma utilidade impressionante, né? Perfeito. Então, esse foi um programa que nós quisemos fazer sobre hipertensão.
para que você pudesse, então, conhecer esse trabalho e estar levando mais saúde para casa e para a família. Obrigada, meu amor. Obrigado a você. E até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.